Muito bem. Feche seus olhos nesta hora. Vamos orar. Deus tem falado conosco nesta manhã. E sempre que nós subimos para pregar, a nossa impressão é que o colega já esgotou o assunto. O colega já falou tanta coisa. Vamos orar para que Deus continue falando conosco, acrescentando nesse assunto tão importante para nós. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por este dia, pela palavra que nós ouvimos hoje, palavra que muito nos abençoou, que trouxe graça ao nosso coração. Ó Pai, nós sabemos que não é fácil vivenciar o que nós ouvimos, mas nós temos em nós o Espírito Santo de Deus, aquele que nos capacita e nos ajuda a vivenciar aquilo que nós ouvimos. E nós te pedimos mais uma vez, Espírito de Deus, vem trabalhar no nosso coração através da tua palavra, completar cada lacuna no mover sobrenatural sobre a nossa vida. Te pedimos, ó Deus, que haja graça no nosso coração, a tua graça seja derramada sobre nós pela tua palavra, e o nosso coração esteja também aberto, livre, desimpedido, para ouvir a tua voz mais uma vez. Nos ajuda e fala conosco pela tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Frutificando em tempo de crise é o tema do nosso congresso. Essa palavra crise talvez seja a mais usada no país hoje. Todos os dias nós ouvimos pelo menos uma vez a palavra crise. E nós estamos acompanhando o leque de crises que envolvem o nosso país. Uma enorme crise política, uma crise econômica, crise moral, uma crise social e até epidemia. E por que não dizer uma grave crise espiritual em nosso país? Nós vivemos tempos de crise, e eu quero falar sobre esse tema usando um poema bíblico, e se o tempo me permitir, uma história bíblica, para falar sobre esse tema, frutificando em tempo de crise. Não porque essa palavra crise, se fosse falar e pregar sobre ela, antes de falar sobre o frutificar, porque o assunto é frutificando em tempos de crise, poderíamos falar várias vezes, ou várias nuances da palavra crise. Encontramos a crise na mudança da idade, a crise da adolescência, onde dores são sentidas pelo crescimento dos ossos e pela mudança física. Poderíamos falar sobre a crise da meia-idade, a crise dos 40. Eu não sei se você vivenciou a crise dos 40. Eu, quando fiz 40 anos, alguma coisa mudou em mim, eu fiquei mais sensível, chorava mais. Meia-idade, a crise da terceira idade, que talvez alguém aqui esteja vivenciando essa crise. Podemos encontrar a crise familiar, divórcio, morte de cônjuge, a crise existencial, identidade e insatisfação, enfim, a crise financeira, desemprego, falta de controle, tudo isso é crise, é considerado crise. O que é uma crise? Quando nós olhamos e vamos pesquisar nas
definições, nós encontramos que a crise é um momento, uma situação em que a solução normal perde sua eficácia. E com isso, gera-se grande dificuldade. Na crise é necessária uma intervenção, é necessária uma atuação especial para se tirar de uma crise. Uma criança que está com uma crise de bronquite ou de asma, alguma coisa precisa ser feita para tirá-la daquela crise. Medicamentos são dados, nebulização, enfim, todo um processo para que aquela crise cesse. Ela não vai cessar sozinha, ela não vai chegar ao fim sem que haja uma intervenção. Medidas além do habitual vão precisar ser feitas, vai ser tomada para que essa fase passe. A crise indica que as coisas saíram do curso normal. Uma outra definição de crise é situação difícil e grave, que pode comprometer o desenvolvimento ou a continuidade num processo histórico, relacional, físico ou espiritual. Essa definição indica que a crise pode gerar grandes mudanças e pode redirecionar um desenvolvimento, um curso de algo. Quando nós olhamos essa palavra, eu estou frisando essa primeira parte da minha mensagem na crise. Essa palavra grega, crisis, que tem o sentido de ruptura. E nessa definição é dito que é um fato, circunstância, um conjunto de circunstâncias que produz uma pausa, um antes e um depois. Na crise, o equilíbrio é quebrado, e a crise precede a mudanças, e ninguém é o mesmo após ter passado por ela. Os afetados podem se recompor ou podem cair. Algumas acontecem num processo. Uma crise renal, por exemplo, ela acontece após um processo, onde vai se acumulando oxalato de cálcio, ou o que seja, no organismo, até formar ali uma pedra, para dali acontecer toda aquela dor toda que só quem já passou por isso sabe. Outras são imediatas, acontecem sem nós esperarmos, mas a verdade é que nós vivemos hoje tempo de crise, e muitas pessoas estão vivendo uma dessas crises que eu estou dizendo aqui para você, ou financeira, ou em relação à sua idade, ou uma crise familiar. Talvez você esteja aqui nesta manhã e esteja vivendo uma crise familiar, um momento difícil dentro da sua família, dentro da sua casa, talvez uma crise existencial, algo dentro de você não vai muito bem. A palavra desta manhã não é só enfrentar e vencer, mas também frutificar em tempos de crise. Esse nosso tema, frutificando. Aí você pode me perguntar, então me fale aí os 10 passos para enfrentar os tempos de crise, para vencer e para frutificar em tempos de crise.
Me diz aí, bispo, qual é a receita? O que eu devo fazer para enfrentar, para vencer e para frutificar em tempo de crise? Qual é a receita do bolo? Quais são os ingredientes para passar raspando nessas provas, ou passar raspando, não passar com sobra? Não sei. Não existe receita de bolo. Não existe 5, 6, 7 passos, ou 13, ou 15, ou 20 passos. Mas eu quero falar sobre esse tema, começando pela poesia, por um poema, pelo menos é tido como um poema, dentro do meio erudito, a palavra de um profeta, de um homem de Deus, num capítulo cheio de poemas soltos. Esse profeta fala de posturas, e essa postura vai fazer a diferença tanto em tempos bons como em tempos ruins. Dentro dessa poesia do profeta, esse poema, na verdade, ele mostra que só existe dois tipos de pessoas, dois tipos de jeito de se viver, ou dois estilos de vida. E eu quero, nessa manhã, ler com você um texto que está em Jeremias, capítulo 17, versículos 5 a 8. Um texto bastante conhecido nosso, que talvez você já tenha lido várias vezes. Capítulo 17, eu quero ler o versículo 5 e depois, lendo com calma os outros versículos. Quero ler o 5 primeiro, falar sobre o 5 e depois falar sobre o 6, 7, 8, explicando. Versículo 5 de Jeremias 17 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Paro aí, para depois continuar os outros versículos. Maldito o homem que confia no homem. Na verdade, essa palavra aqui, o contexto dela é infeliz. Infeliz o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Muito embora haja até versões que coloquem homens no plural, a verdade é que esse texto fala que infeliz é o homem que confia em si mesmo, o homem cuja base está na sua própria capacidade, está no seu próprio intelecto,
está na sua própria sapiência. Infeliz é o homem que pensa que é inteligente e sábio demais para enfrentar e vencer todas as situações sozinho. Aqui não está em foco a confiança nos outros homens. Aqui está em foco a confiança exagerada em si mesmo. O apóstolo Paulo diz na sua carta aos Romanos: não pense de si mesmo além do que convém. Em tempos de crise, a nossa capacidade intelectual não é o suficiente. É preciso algo mais. Os jeitinhos paliativos também não podem resolver as verdadeiras crises. O homem feliz é o homem que confia em si mesmo. Eu estava lendo algum tempo atrás o livro Cristão Ateu, professando uma fé, mas vivendo como Deus não existisse. O texto diz: infeliz o homem que confia em si mesmo, faz do seu braço ou da sua carne mortal o seu braço. Ou seja, infeliz o homem que se baseia na sua própria força. Terrível erro é pensar que nós somos super espirituais. A verdade é que confessar fraquezas nos fortalece. Um escritor disse o seguinte, que a igreja é o corpo de Cristo, e todo corpo tem as suas eliminações, seus órgãos excretores, onde sai toda impureza, toda sujeira. Esse escritor diz que a excreção se dá através da confissão. Quando confessamos, colocamos para fora tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que nos incomoda. Mas muitas pessoas se baseiam na sua própria força, são autossuficientes demais para admitir fraquezas. E a autossuficiência nos leva à derrota, a autossuficiência nos leva ao isolamento. Infeliz o homem que confia na sua própria força. Não, eu posso sozinho, eu faço sozinho, eu me viro sozinho, eu não acredito em ninguém, eu não confio em ninguém, eu posso. E diz mais o texto: infeliz o homem que aparta o seu coração, ou o coração do Senhor. O homem autossuficiente, primeiramente, ele dispensa as pessoas, e depois ele dispensa Deus. Não preciso agora de Deus mais. E nós vivemos hoje tempos de independência. E essa é a crise espiritual no meio do povo de Deus. Independência de Deus. Deus está ficando de lado.
Na verdade, nós cantamos, nós louvamos a Deus, dizemos que deixamos tudo, que Ele é o mais importante, mas na prática vivemos uma vida muito independente de Deus. Lá na igreja nós fizemos um propósito de as famílias orarem por 15 minutos todos os dias. As famílias, os lares onde tivessem 2, 3, 4 cristãos, deveriam todos os dias se reunir para orar por avivamento, orar pelo país, orar pela própria família, orar pela salvação e desfrutar da comunhão com Deus ali. E foi muito difícil as famílias se reunirem por 15 minutos. Há algum tempo atrás, eu tenho um tempinho de evangelho, criei meus filhos no evangelho, eles já são casados, têm filhos também, mas nós tínhamos um momento em que parávamos tudo para nos reunir, para orar. Alguns chamavam ou chamam até hoje de culto doméstico. Aquele grupo se reunia, aquela família se reunia, louvávamos a Deus, orávamos, trazíamos uma palavra pequena, curtinha. Essa prática tem se perdido no meio do povo de Deus. Os que faziam antes não fazem mais, e quem está se chegando, por não ver ninguém fazer ou praticar, ou dizer que está fazendo, também não faz, e nós vamos vivendo uma vida cada vez mais independente de Deus. Nunca vi um tempo de tamanha apostasia como o dia de hoje. Porque o resultado disso tudo, foi dito, aquilo que o homem semear, o semear fará, o bispo Miguel disse isso. O resultado disso tudo são famílias fracas, igrejas fracas. Aparta o coração do Senhor. Tantas coisas hoje substituíram o Senhor. Eu estou aqui diante de uma tela, e muitas vezes a tela nos atrai tanto, que começamos a deixar Deus em segundo plano. Minha palavra nesta manhã, para os varões, os homens de Deus, os sacerdotes do lar, os chefes da casa, é que é tempo dos homens se levantarem, é tempo de você se levantar. Meu filho estava esses dias, foi trabalhar de trem, e um homem se levantou e começou a pregar o evangelho no trem. Mas ele percebeu que aquele homem não era uma pessoa fanática. A maneira como ele pregava era uma pessoa bastante centrada. E ele disse: eu sei que se me verem pregando aqui, vão me tirar daqui, mas eu não me importo, porque vocês precisam de Jesus, eu preciso de Jesus, eu não vou me calar. Ele começou a pregar, aí uma moça desceu na estação, chamou o guarda, e ele foi expulso do trem. Ele saiu pregando e disse: o senhor pode me expulsar daqui, mas na outra estação o senhor não vai estar, e lá eu vou pregar. A nossa dependência de Deus, ou a nossa independência de Deus,
muitas vezes é vista dentro da nossa casa. Eu tenho visto muitos jovens que nasceram na igreja, que cresceram na igreja, e que aos 18, 19 anos já estão desviados, estão fora, completamente fora. Nós vamos atrás para procurar resgatar. Esse jovem disse: poxa, lá na minha casa, meu pai, minha mãe, eles não oram, não oravam, não aprendi isso não. Não aprendi a leitura da palavra, não aprendi devoção, não aprendi nada disso. Homens de Deus, faço a você aqui um apelo pelo Espírito de Deus. Levante-se como chefe de família. Levante-se. Levante-se. Eu estive lá com o bispo Antônio e num sábado fomos ao sítio, um sítio que a igreja tem, onde estavam reunidas as Déboras, encontro de Déboras de oração, e ali tinha um grupo pequeno, também só de homens, um grupo de umas 20 pessoas, as mulheres tinham homens corajosos, homens de coragem. E você sabe que o lema das Déboras é: mães de joelhos, filhos de pé. E o lema desses homens era engraçado, muito curioso e bonito até. Era assim: homens de joelhos, família de pé. Olha a diferença. O que Deus quer é levantar um exército de homens neste dia, que diga no seu lar: eu e minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Feliz o homem que aparta o coração do Senhor. Apartar-se o coração do Senhor a viver independente dele. E não precisa estar fora da igreja para apartar o coração do Senhor. A pessoa pode ir ao culto, ouvir a palavra, mas seu coração está longe de Deus. Como disse o profeta Isaías, né? Com os lábios me honram, mas o coração está distante de mim, está longe de mim. Jeremias, em sua palavra, em sua poesia, ele diz que esse homem infeliz será como o arbusto. Ele faz uma metáfora, ele compara a esse homem ao arbusto. Ser comparado a um arbusto não é uma coisa ruim. Existem muitos arbustos excelentes. A roseira é um arbusto. Perfume, nós vemos da lavanda, a lavanda também é um arbusto. Mas ele é comparado ao arbusto. O arbusto. Arbusto é uma árvore que não cresce mais de 6 metros. Mas esse arbusto está solitário no deserto. É semelhante ao arbusto solitário no deserto. Isso significa solidão, sem amigos e sem Deus, no deserto. Eu estava acompanhando e tenho me acompanhado intensamente
todo o movimento político e econômico do país. Estava vendo um dos políticos, né, que está vivendo esse problema todo aí, em seu discurso. Ninguém da família, ninguém. O diabetes, essa figura, está sozinha. Nossa, hora tão difícil que está passando, está sozinha. Estar sozinho no deserto significa também sem recurso, sem força, sem reserva, em meio a um calor de 45 graus e depois uma temperatura baixa à noite. Assim é o homem que confia em si mesmo. Assim é o homem que confia no seu braço mortal. E nessa comparação, Jeremias nos traz o outro lado da moeda. Ele primeiro diz que esse homem não vai ver quando vier o bem, não vai nem perceber de tão absorto que estará na sua solidão e na sua falta de recursos e forças. Viverá numa terra salgada e inabitável. E aí vem esse homem, Jeremias, e fala: peraí, mas tem uma outra coisa aqui. Versículo de número 7, ele diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Bendito, bem-aventurado, feliz. Esse é um outro estilo de vida, não existe meio termo. O homem que confia no Senhor. Geralmente nós falamos: olha, confia no Senhor. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, me desculpem, mas eu não sou um preletor, um pregador. Quando vai ver, eu já estou passando para o lado do ensino, não tem jeito. Isso está no sangue. Quando você vascula o Antigo Testamento, encontra essa palavra confiar ou confiança em vários termos hebraicos, em diferentes lugares. E quando a gente junta todos esses termos para tentar explicar o que é confiança ou confiar em relação a Deus, nós encontramos encaixadas 4 nuances da confiança em Deus. Uma delas foi dita aqui. Na verdade, tudo foi dito aqui. Essa palavra confiar, primeiramente, significa refugiar-se em. Confiar no Senhor significa se refugiar no Senhor, proteger-se. Confiar no Senhor é ter o Senhor como refúgio. Eu e você precisamos nos refugiar no nosso Deus.
Essa é uma das interpretações dessa palavra. A segunda é depender de, ou seja, entregar-se aos cuidados, contar para auxílio, confiar em Deus é depender de Deus. Por mais inteligente que eu seja, por mais sábio, mas eu não posso viver uma vida independente de Deus. Estava ouvindo uma música muito interessante, que a cantora diz sobre adorar, que na verdade é servir. Ela disse: se eu não te adorar, eu morro. Feliz o homem que depende de Deus, porque o nosso recurso, ele é falho, mas o recurso de Deus é um recurso inesgotável. E no tempo de crise isso vai contar muito, porque no tempo de crise, quando confiamos em Deus, podemos contar com o sobrenatural de Deus também. Um outro sentido da palavra confiar no Antigo Testamento, e eu gosto muito desse sentido que se dá essa palavra, é apoiar-se em. Apoiar-se em, ter como base, firmar-se, sustentar-se, alicerçar-se. Como é bom um lar que tem o seu chefe da casa alicerçado no Senhor. Ele acaba sendo também uma base para a esposa, para os filhos. Apoiar-se em ter o Senhor como ponto de apoio. E o quinto sentido desta palavra, ou quarto, é permanecer, que foi dito pelo Luiz Miguel quando leu o texto da videira verdadeira. Permanecer, manter-se, perseverar. Quem se mantém no Senhor se mantém em qualquer circunstância. Quem frutifica, frutifica em qualquer circunstância. E esse texto implicitamente nos diz em confiar unicamente, confiar completamente, confiar fervorosamente. Eu e você precisamos confiar no Senhor. Eu não sei o que você está vivendo hoje, o que está acontecendo no seu lar hoje, mas eu quero falar para você: confia no Senhor, refugie-se nele, dependa dele, apoie-se nele e permaneça nele. Feliz, bem-aventurado. E ele diz mais nesse texto: cuja esperança é o Senhor. Confiança e esperança, a esperança que é uma fé projetada para frente, uma fé projetada no futuro. A esperança, ela está focada no Deus que reverte o irreversível. A confiança e a esperança se baseiam no mesmo termo hebraico, tanto confiança como esperança. Na confiança, você crê que Deus pode fazer. Na esperança, você crê que em algum momento Deus vai fazer.
Bendito o homem que confia no Senhor e que espera no Senhor. E ele vai dizendo por quê que ele é feliz. Ele vai dizendo por quê, porque ele é bem-aventurado e porque ele é bendito. Porque ele é comparado a uma árvore, não um arbusto, um pequeno arbusto, num deserto, sozinho ali, solitário, sem água, sem nada, sem ter como crescer, sem ter como se expandir, mas é como uma árvore. Curioso que Jeremias faz muito essas comparações de água, de fonte, de água viva ou de água corrente. Ele faz muito essa comparação. Logo no capítulo 2 ele diz: olha, meu povo cometeu 2 pecados. Primeiro, abandonaram a mim, abandonaram o manancial de água viva, e depois construíram cisternas rotas que não retêm água. E quando a gente vai lendo Jeremias, você percebe que isso acabou acontecendo literalmente. Eles ficaram numa seca tremenda. Jeremias usava essa metáfora da fonte, da água. Eu fico pensando por que essa apatia no meio de muitos homens, varões de Deus. Por quê? Eu vou dizer, é porque Deus está ficando em segundo plano. Quando Deus assume a dianteira da nossa vida, a nossa disposição, o nosso vigor espiritual muda consideravelmente, independente da circunstância. Ele diz que esse homem é como uma árvore plantada junto às águas, um manancial de águas correntes. E essa árvore estende as raízes para os ribeiros. Nós precisamos crescer em Deus, amadurecer em Deus, firmar-nos em Deus. Ela se estende para o ribeiro, ela vai se avolumando ali, se juntando à fonte de água corrente. Em Deus recebemos recursos espirituais, não só para enfrentar crises, mas para frutificar em meio à crise. É nele que encontramos recursos emocionais, que muitas vezes nós somos atingidos emocionalmente. Às vezes o baque é muito grande, mas nós vamos lá para os pés do Senhor, choramos ali, e Deus nos traz a sua paz, a paz que procede do céu. Fonte de água viva, fonte, o manancial de água viva. O texto também diz que não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. Isso quer dizer que o calor vem para quem confia no Senhor e quem confia em si mesmo. O calor vem, as horas difíceis chegam, algo súbito pode acontecer. O sinônimo dessa palavra recear, não recear, é não se assustar,
não temer. O calor chega para todo mundo. Eu me lembro da palavra de Jesus, né? Final do Sermão do Monte, conclusão do Sermão do Monte, depois de falar tantas coisas excelentes, diz: olha, o homem que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Ventos e tempestades vieram e derrubaram aquela casa, mas aquele que ouve minha palavra e a pratica é semelhante àquele que construiu a casa sobre a rocha. Passou o vento, passou a tempestade, mas a casa permaneceu de pé, porque estava firmada na rocha. É o que faz a diferença de momentos difíceis. Quando firmamos as nossas raízes e crescemos nessa comparação, nos tornamos árvores fortes. E essa palavra usada nos dias de hoje, em vários setores, na engenharia, na psicologia, na física, essa palavra chamada resiliência, a capacidade de retornar ao estado normal depois de sofrer pressão contrária e voltar, como aquela árvore que ela vai até quase o chão, se dobra, mas ela se volta ao normal. Quem confia no Senhor passa por problemas e dificuldades, ele pode ir até lá embaixo, mas ele não quebra, ele retorna ao normal, porque o Senhor é o nosso sustento. Não se assusta. E diz que a folha fica verde. Isso é interessante, né? Porque o tema é frutificando em tempos de crise. A folha fica verde. Sabe que a folha, ela capta a luz, né? A fotossíntese dada ali, troca de gases, respiração, transpiração. O calor da provação não é capaz de apagar a nossa luz. O calor da provação não nos destrói e faz com que sequemos. A nossa folha fica verde, e uma folha verde é sinônimo de vida. E mais, não se perturba no ano da sequidão. Ano da sequidão, aí já é uma crise. Não se transtorna, não perde o equilíbrio, é o sentido dessa palavra. Ou seja, ela não se desestabiliza. Vou dizer uma coisa para você: a crise tem que estar lá fora, o problema é quando ela está aqui dentro. Se aqui dentro eu não estou em crise, nenhuma crise externa será capaz de me vencer. Não se perturbar não significa não atentar para a realidade, ignorar a realidade.
Mas quando a gente está bem por dentro, irmãos, quando o coração está em paz com Deus, quando o coração está aberto e ao lado do Senhor, o exterior não será capaz de acabar conosco. E diz mais: não deixa de dar fruto. Esse texto muitas vezes é comparado com o Salmo 1. E o Salmo 1 diz que no devido tempo dá o seu fruto. Isso quer dizer que nenhuma crise pode mudar o nosso estilo de vida. Se o nosso estilo de vida é buscar a Deus e depender de Deus, na crise a gente vai continuar dependendo de Deus e vai continuar frutificando para Deus. Quem frutifica, frutifica em tempo bom ou tempo ruim. Você sabe que o fruto é um alimento, né? O fruto alimenta as pessoas. E quem é abençoador, ele continua sendo abençoador em todo o tempo. No tempo de boas chuvas ou no tempo da sequidão. Eu quero, nesta, talvez final de palavra, nesse final eu tenho alguns minutinhos ainda, colocar isso na prática, um exemplo bíblico, de uma história muito bonita, de um homem, de um personagem bíblico chamado José. José vivenciou 13 anos de constantes crises, inúmeras crises. Dos seus 17 anos até os 30 anos, foi uma mudança de trajetória após a outra, uma ruptura de uma continuidade após a outra. Mas em todas elas, José conseguiu frutificar. Final da sua adolescência, ele é lançado numa cisterna, depois ele é vendido por uma caravana de ismaelitas. Dali ele vai parar na casa de Potifar, um homem importante no Egito. Rompe traumaticamente com sua família. Começa um novo momento, vivendo numa casa alheia e como escravo. E quando você pega a sua Bíblia, e eu quero acompanhar com você o livro de Gênesis, vamos lá dar uma acompanhadinha, uma espiada na vida de José. Você vai encontrar esse homem na casa de Potifar, no capítulo 39. Era uma crise que ele estava enfrentando, era um momento difícil que ele estava vivendo, que estava além da sua capacidade de administrar, mas havia uma intervenção ali, em meio àquele momento difícil que ele passava. A palavra diz, versículo 1 do capítulo 39, José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Mas olha só, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio,
E vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava nas suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, ele passou as mãos tudo o que tinha. E desde o que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Olha ele frutificando ali. Por amor de José, a bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Quem confia no Senhor onde estiver, onde colocar a mão, a bênção de Deus estará ali. Pode ser no pior lugar, mas quem confia no Senhor tem as mãos abençoadas, tem as palavras abençoadas, tem os gestos abençoados, são abençoadores. Ele entra na casa daquele homem que nada tinha a ver com Deus, e a bênção que ele tinha de Deus se expandiu para abençoar aquela casa que nada tinha a ver com Deus. Frutificando em tempo de crise. Beleza. Aí aparece uma, não posso falar esse termo. Coloca os olhos em José. E aí tenta fazer com que José se tornasse independente de Deus. Tenta se deitar com ele. Mas José era um homem tão fechado com Deus, uma coisa assim tão linda, esse relacionamento. O bispo está falando sobre oração aqui, eu estava ali pensando nessas coisas, que ele tinha assim um temor muito grande de não magoar, sabe? Porque o nosso relacionamento com Deus nos traz um sentimento de não magoá-lo. Eu não posso magoar meu Deus. Você que tem seu cônjuge, seus filhos, você faz tudo para não magoá-los, porque você os ama e se relaciona com eles. E quando essa mulher vai tentando, no versículo 9, ele diz para ela: olha, ele não é maior do que eu nesta casa, o marido dela, né? E nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. E ele diz para ela: como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha que coisa. E essa fidelidade dele gerou uma outra crise, porque a mulher deturpou tudo. Ele acabou preso. Ele vai para as masmorras e fica ali. No versículo 20 diz: o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Olha o que diz a palavra, versículo 21: o Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno. Primeiro ele lidera na casa de Potifar, o qual confiou às mãos de José todos os presos. Ele está na crise ali, que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Irmãos, é possível frutificar em tempos difíceis. Se você não frutifica em tempo que está bem, tudo bem, está fácil, não vai frutificar em tempo difícil.
Mas se você frutifica, quando tudo está bem, e já tem esse estilo de vida, de estar ligado com Deus, no tempo ruim, você não deixará de ser uma bênção. Tudo que José fazia, José prosperava. Dali você conhece a história, ele vai agora liderar o próprio Egito, que iria passar por um momento difícil. E ele faz um trabalho preventivo muito interessante. Como eu disse, algumas crises são progressivas, alguns sinais vão aparecendo antes, e que se não for tratado, acaba piorando. Uma pessoa que em algum momento ela surta com um transtorno bipolar ou uma esquizofrenia, ela já deu sinais há alguns anos do que estava acontecendo com ela e não foi tratado. Experiências de gabinete na igreja, algumas pessoas, a gente detectava algumas coisas que poderiam acontecer, falou, vai procurar um profissional, vai tratar, porque isso vai piorar. Não. Depois de 2, 3 anos, bum. Então José agora vai trabalhar de maneira preventiva. Curioso, né? Ele vai separando uma parte, a quinta parte, né? De 20%. Separa, e se torna o homem mais importante do Egito. Porque nós podemos frutificar em tempo de crise. Confie em Deus. Tenha o Senhor como a sua confiança e a sua esperança. Você vai frutificar em qualquer tempo. Dê atenção à sua família. Mobilize o seu coração para que você e sua família busquem o Senhor. Você não imagina o peso que existe na nossa palavra dentro de casa. O peso que reside no nosso testemunho dentro da nossa casa. Nós estamos sendo observados. Estava dizendo esses dias que nós estamos sendo observados sem percebermos. Muitas vezes o discipulado no lar, ele é feito de forma involuntária, de forma inconsciente. A minha neta tinha 1 ano mais ou menos, eu estava na sala da casa dela, e eu coloquei o dedo no nariz, para limpar o nariz, e quando eu olhei para trás, a minha neta estava fazendo igualzinho o que eu estava fazendo. Eu disse, não aprende isso não, minha filha, esquece isso. Não estava percebendo, mas ela estava me olhando. Seu filho percebe quando você entra no seu quarto para você orar. Ele tem visto isso. Seu filho percebe, não importa se criança ou adulto, quando você está com a palavra, lendo, ele tem visto isso. É tempo de confiar no Senhor. Eu não quero ser um arbusto no deserto, num momento difícil. Eu quero ser como uma árvore plantada junto às correntes das águas, para vencer qualquer situação da vida. Quero orar com você nesta tarde já. Eu tenho uns minutinhos. Pare um pouco.
Pare um pouquinho para pensar nesta palavra que você ouviu nesta manhã. Pare um pouquinho, feche os seus olhos. Vamos nos examinar nesta manhã e pensar um pouco. Pai, nós te agradecemos por este dia que o Senhor separou. Creio que ninguém que veio a este congresso veio por acaso, mas houve um mover de Deus, trazendo cada homem aqui. Eu creio, Pai, creio piamente, que o teu propósito é nos despertar para uma confiança e esperança em Ti, de modo que a nossa família veja que nós servimos a Deus e sigam o nosso exemplo. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém.